Olá, seja bem-vindo a mais um Nubcast, o podcast do empresário de sucesso. E nós estamos aqui mais uma vez para conversar sobre negócios, para conversar sobre organização empresarial, né, Luiz? E hoje a gente vai tratar de mais um pilar do método Nubi, que é a parte de treinamento. Mas o treinamento não o treinamento convencional que o mercado conhece, né? E os diferenciais que o treinamento do método Nubi tem, diferente dos outros no mercado, né, Luiz? Com certeza. Então, um salve aí a todos que estão nos acompanhando nessa jornada. Nesses últimos episódios aí a gente trouxe bastante conteúdo, mas também um conteúdo, assim, de certa forma, mais teórico, né? Mais ligado a uma metodologia, mais ligado a análises, né? Mais ligado àquele campo que às vezes não é tão tangível quando a gente fala de empresa que performa. E hoje não. Hoje a gente inicia a fase do podcast, onde quem está nos acompanhando vai entender um pouco mais na prática mesmo como se dá esse método, né? Porque realmente é a partir do treinamento que a gente leva o estudo, o conceito, né, a estruturação do projeto para algo prático e que vai iniciar a implantação dentro da organização. Perfeito. Então, para a gente começar a introduzir esse assunto, eu queria entender de você, Luiz, como que funciona esse treinamento, porque comumente dentro do mercado a gente tem um modelo de treinamento que é onde você vai lá, treina a equipe, pula fora e aquele treinamento ele pode se propagar dentro da equipe ou não, de acordo com a aderência da equipe. E dentro do método, como funciona essa questão? Perfeito. Eu tive que, através de vários cases, de várias fases, né, dentro da minha carreira profissional, entender que não basta apenas treinar. Você tem que criar mais do que o treinamento. Você tem que criar o fluxo dentro do treinamento, você tem que criar o processo dentro do treinamento e você tem que criar o procedimento dentro do treinamento. O que isso quer dizer? Eu vou te dar um exemplo. Eu vou te treinar para desmontar um equipamento, por exemplo. Ao que eu faço a demonstração para você, faço o passo a passo para você, você está junto comigo numa observação de um campo lógico do que está acontecendo naquele presente espaço. Isso pode, num primeiro momento, lhe ser suficiente. Porém, isso também pode se perder à medida que o tempo vai passando e os paradigmas vão surgindo dentro daquele ambiente, né? Então, o treinamento que a gente acaba desenvolvendo dentro da organização, ele é um treinamento que ele busca trazer, além do visual, além da demonstração, ele traz também algo estruturado para o treinamento, como uma espécie de um documento de consulta, onde detalha como é feito esse desmonte de equipamento, para que depois ele possa ser consultado facilmente, vem a demonstração de como fazer, e principalmente, no final, a gente mostra os gatilhos que este treinamento vai impactar no ambiente mais macro, né? Então, a consciência do porquê eu estou desmontando aquele equipamento. Então, o treinamento ele vai te dar um material de base, de apoio, ele vai te dar o visual, te demonstrando como fazer, e no final ele vai te ampliar a consciência de como aquilo, sendo feito daquela maneira, busca obter resultados específicos dentro daquele estilo de treinamento. Então, esse é o grande ponto que a gente entendeu que era necessário criar e solidificar como um processo de treinamento para que a gente consiga realmente ter grande aderência dentro da equipe, que a equipe esteja vendo algo novo, mas que esteja fazendo sentido para ela e, principalmente, que não seja uma quantidade enorme de informações, que, como são muitas informações num curto espaço de tempo, haja uma baixa aderência sobre o conteúdo repassado. Então, esse é o grande X, né? O que acontece na maioria das vezes, as empresas elas buscam hoje, né? Hoje está muito em alta essa questão de treinamento, de consultoria, né? De webinars, né? E tudo mais. Mas qual é o maior erro que as empresas cometem? Porque se elas dizem que treinam a sua equipe, porque muitas vezes esse treinamento não tem efetividade? Qual é o maior erro que elas têm cometido dentro desse quesito em relação a treinamento? Esse ponto que tu acaba tocando, né, sobre um possível erro, na minha concepção e leitura, ela vai muito de acordo com o quê? Quando você promove um treinamento para uma equipe, um treinamento seja de vendas, seja um treinamento, às vezes, agora com a situação da reforma tributária, na parte de tributos, o padrão de treinamento é alguém falando, mostrando, ensinando, né, sobre aquilo que é o mote daquele treinamento. Né? Então, não é raro você, como às vezes, né, elemento de ajuda, levar uma caderneta, fazer anotações, fazer esse tipo de material para te ajudar depois, certo? Então, isso é o comum, é isso que acontece no mercado, né? É essa roda que gira.
Só que na nossa concepção, este estilo de roda, esse estilo de fazer treinamento, ele perde uma grande situação dentro do caminho, que é realmente como você estruturou este treinamento para que este treinamento depois ele possa ser claro para quem o recebeu, com fonte de consulta e principalmente com clareza de qual movimento esse treinamento está pertencendo naquele espaço desejado. Vou dar um exemplo. A gente, quando entende que a organização ela tem uma cultura, e a cultura da empresa é uma cultura com poucos processos, por assim dizer. Uhum. E no mapeamento a gente identificou que o processo ele é muito importante dentro de uma tomada de decisão, dentro de uma avaliação de custo do produto por envolver muito serviço, né, e outros fatores. Então, a gente entende que a cultura ela precisa também ser treinada. Então, eu posso fazer um treinamento mais comum de mercado e falar sobre cultura, falar sobre comportamento humano, falar sobre relacionamento interpessoal, ou posso fazer e fazemos tudo isso, só que a gente decodifica o que é realmente a cultura da empresa. Então, nós entregamos um material para quem vai ser treinado decodificado de como é a cultura da empresa, para que aquele profissional que esteja recebendo o treinamento, ele esteja entendendo de forma conceitual o que envolve aquele treinamento e quais materiais estão lhe sendo dados de forma estruturada para este treinamento. Com o avançar disso, aí sim, depois do treinamento demonstrado, falado, né, aplicado, seja na área tributária, seja na área de vendas, seja na área de documentos, seja na área mais estrutural, administrativa da empresa, de RH, nós avançamos no terceiro nível do treinamento, que é justamente fazer com que aquele usuário que esteja recebendo o treinamento, ele decodifique isso também em como isso se encaixa dentro do ambiente dele de trabalho. Não é algo solto. Porque aí, indo agora direto à resposta da tua pergunta, eu vejo muito treinamento sendo feito, que o que ele mais traz, às vezes, são ações motivacionais, ações de curto prazo, ações mais superficiais. O que eu pouco vejo hoje no mercado são treinamentos mais profundos, que além de treinar, ele também entrega estruturação documental, né? E essa amplificação de como isso se encaixa dentro do processo daqueles que estão ali recebendo aquele conteúdo. Ou seja, o treinamento dentro do método Nubi, ele não é um treinamento solto, que vai ser apenas um treinamento a mais para a equipe, mas ele tem agregado a esse treinamento um processo, tem agregado a esse treinamento uma filosofia que vai, de certa forma, entrar e se agarrar na cultura da empresa, ou não só se agarrar, mas sim potencializar alguns processos que existem dentro da cultura para fazer com que a performance da empresa ela seja ampliada, né? Exatamente. Então, até eu vou trazer uma linha de conexão para deixar para quem está nos acompanhando isso bem fluido. Quando a gente inicia através do método, a gente inicia pelo mapa estratégico. Uhum. Dentro do mapa estratégico, o nosso foco é realmente cavar aquela essência da empresa, entendendo aonde está o cliente, aonde está o dinheiro, como a gente chega até ele, né? Como está a estruturação de pessoas ali dentro, né? Dentro da organização, agindo em detrimento disso, para que no final deste mapa estratégico nós possamos identificar como façamos a retenção dessa busca de mercado. Perfeito. Vem o segundo nível. O segundo nível é o planejamento estratégico, onde nós derivamos ele em duas vértices, né? Uma, a gente entra no movimento interno, onde a gente entende equipe, entende pessoas, como a gente fez, né, no nosso podcast, mostrando a característica de dominância cerebral de cada um de dentro da equipe, como tem um comportamento natural para aquilo que faz. Os ativos intelectuais de cada colaborador, né? Perfeito, né? Então a gente consegue mapear muito bem internamente o ativo intelectual operacional e o ativo intelectual que é o estratégico. E provocamos aqui, né, dentro do planejamento, isso ainda é uma provocação, nós provocamos aqui a evolução do entendimento que todo o ativo intelectual operacional ele é um grande potencial também que vai agir no estratégico. Mesmo que ele não mude de função, mas ele muda de interpretação de como ele trabalha naquela função, né? É amplitude de consciência. E aí o outro pilar no planejamento é o externo. Então, dentro do externo, nós fazemos toda essa análise de marketing, de posicionamento, né, de naming, né, de posicionamento do branding da empresa como um todo, como ela cria esse canal de atração, como ela faz, né, com que a sua audiência esteja ajustada com o seu movimento interno. Aí a gente volta na historinha das frutas. Lá, né? A gente aqui, né, de forma propositiva,
busca entender qual é a fruta que a gente tem que falar de dentro para fora e de fora para dentro. Perfeito. Esse é o movimento. Bom, dito isso, feito tudo isso, provocativo, a gente agora copila tudo isso e aí vem pro treinamento. Vai para a prática, vai para dentro da tua empresa, vai lá e realmente traz toda essa base que foi decodificada, né? E coloca como treinamento operacional para dentro da equipe. E o interessante é que muitas vezes a galera tem a noção, a ideia de que muitas vezes você vai trazer algo novo. Uhum. E, na verdade, tu está trazendo algo que muitas vezes não está visível dentro da empresa. Uhum. Né? Você, como consultor de fora, olhando e fazendo aquela arquitetura, consegue ver coisas que talvez a empresa não esteja enxergando, que são pontos fortes que ela pode ser ressaltada, e através do treinamento você faz com que eles enxerguem e faz isso ser potencializado dentro da empresa. Né? Sim, e aí vem também o grande ponto de mudança do que a gente vem fazendo perante ao mercado. Uhum. Por que eu digo isso? É muito comum, né, quem já passou por uma consultoria, principalmente na área comercial, vir um consultor e querer participar da negociação, né, tentar ser incisivo com perguntas abertas, tentar ser incisivo com, olha, a oferta é só hoje. O pão com o ovo da venda, né? O que está esperando para você fechar, né? Então, traz técnicas? Traz. Mostra como as faz? Sim. Isso a gente não está tirando esse mérito. Pelo contrário, isso faz parte de um treinamento. Mas para nós ele é uma parte do treinamento, ele não é o treinamento. Por que é uma parte? Porque eu entendo que eu preciso estruturar primeiro do mapa estratégico, passando pelo planejamento, porque quando eu vou treinar uma pessoa para usar técnicas de venda, eu mostro para ela todo esse movimento que foi feito, para ela entender exatamente aonde a empresa está posicionada, que tipo de cliente ela está buscando, como é o diálogo interno e externo, como está posicionado as redes, como ela vai receber esse cliente e como ela vai se comportar perante a ele. Então, isso tudo ele não é só dito para o usuário, para o colaborador. Ele, além de ser dito, ele recebe todo um manual estruturado, porque a gente vem estruturando desde o nosso primeiro passo. Não é só consultorias que geram relatórios que ficam na mesa da diretoria. São ativos intelectuais que a gente traz para a percepção da empresa, que nesta percepção a empresa vai receber isso modulado, organizado. A equipe também vai receber isso, então vem o treinamento, mas depois que passa o treinamento, o que fica? Fica todo o manual do porquê aquele treinamento foi dado. Fica todo o caminho, né, do tesouro para ser percorrido quantas vezes quiser para se chegar no ouro, para se chegar no objetivo da venda. Então, esse ponto aqui ele é muito importante, ele muda o jogo para muitas empresas. E até porque não é um mapa, um manual genérico. Porque ele tem a identidade da empresa, ele tem todo o que foi estudado no mapa e no planejamento, ele vai estar ali dentro para guiar. Porque muitas vezes, como você disse, às vezes vai lá um consultor e vai fazer um treinamento de vendas, por exemplo, como você citou, e faz objeções e quebras de paradigmas genéricos que podem ser aplicados em vários nichos. E quando se faz um mapa estratégico e um planejamento estratégico específico para aquela empresa que foi estudada dentro do método que a gente está estudando, ele tem uma prerrogativa maior de quebrar objeções para aquele cliente específico, para aquele nicho específico. Então, isso se torna mais efetivo e acaba trazendo mais assertividade dentro do treinamento, né? Perfeito. Eu até vou conversar agora com o nosso público a respeito disso. Fica à vontade. Trocar uma ideia com eles. Mas convidá-los, né? Quem já fez uma entrevista recrutando um vendedor e quem já participou de uma entrevista, né, com o objetivo de ser recrutado para o cargo de vendas. O que lhe é muito comum, né, em ambos os lados é você tentar identificar se há experiência em vender. Se dentro daquela pessoa do outro lado da mesa, você ou identifica que ela tem experiência, né, ou a pessoa que está buscando saber se do outro lado, aquela pessoa que está ali sendo oferecida o emprego, ela tem experiência em vendas. Isso é o comum. É isso que as empresas hoje passam, né? Tanto quem está sendo contratado como quem contrata. É buscar experiência de vendas para colocar no time e fazer vender. O ponto que encontrar pessoas com experiência em venda não é difícil. Né? Muitas pessoas já passaram pela área comercial, então existe hoje uma oferta de mão de obra na área de vendas muito vasta. Né? Eu desafio qualquer um, publicar uma vaga, fazer um tráfego básico em cima, em vaga de vendedor, vai chover vendedor. Só que aí vem o ponto. Que tipo de vendedor? Né? Vender ela exige várias etapas de amadurecimento ao longo da carreira profissional.
E muitos não têm esta consciência. Não entendem em que nível dessa linha do tempo de amadurecimento aquele profissional está. Então, o que isso impacta? Impacta o seguinte: se você está buscando um vendedor, está buscando aumentar o teu time de vendas, você contrata um vendedor porque você entendeu que ele tinha uma experiência dentro de uma área que faz sentido para o teu negócio. Mas você não entendeu qual é o nível de amadurecimento desse vendedor, eu tenho certeza que ele é uma contratação que corre grande risco de, em menos de uma semana, aquele vendedor simplesmente abandonar o emprego. Por que isso acontece? Porque justamente a base daquele vendedor ainda não está na sua jornada amadurecida como um todo. Então, se isso não existe, ele não vai ter paciência para entender por si só como é o mapa estratégico da empresa, qual é o planejamento da empresa, como é a forma e os diferenciais que a empresa tem para atuar no mercado, ser, né, esses gatilhos fortes de tração, de venda, de funil, de fechamento, de autoridade. Aí você constrói todo, né, aquelas argumentações que hoje são muito comuns em diversos canais que tem aí nas redes sociais, que exploram métodos de venda, canhão de venda, né, vários e vários venda, né? Então, o ponto que eu coloco aqui, e que é um ponto de atenção, que vai de acordo com o que tu questiona, é: se você está buscando contratar um funcionário para a área comercial e a tua preocupação se resume em encontrar um vendedor com experiência, isso não vai te bastar. Você precisa, além disso, entender qual é o nível de maturidade do vendedor nessa jornada que ele tem na carreira dele. Entendendo isso, você precisa estar estruturando ele dentro da tua equipe de uma forma ou de outra, dependendo dessa jornada que ele tem. Então, o nosso método, ele tem como você direcionar perguntas, direcionar testes para este candidato, identificar em que nível ele está de amadurecimento. A partir dali, você identifica qual nível de consciência você deve ampliar nele e qual nível de consciência você deve fazer com que ele preste mais atenção em um ponto e, vamos dizer assim, não que esqueça, mas que ele diminua as suas preocupações em cima de outras, né? E isso tudo para ele fica entregue de forma organizada, processada, com que ele tenha nesta jornada essa visão que ele precisa amadurecer junto da empresa. Formar carteira, importância de ligar dentro da carteira, importância de fazer relacionamento dentro da carteira, importância de prospectar, importância de entender o pós-venda dentro do canal, né? Então, é aquela máxima, né? Eu vou até parafrasear um outro segmento, né? Quem é mecânico, né? Mecânico é aquele que só faz uma coisa, só abre motor, só fecha motor, só faz caixa, só abre caixa, né? Então, quem que é o mecânico? O mecânico é aquele que entende todo o trem de força de um veículo, de um caminhão, por exemplo, né? Então, ele abrange vários conhecimentos. Ele pode ser especialista num motor, ele pode ser especialista numa caixa, mas o trem de força, o composto geral de um veículo, de um caminhão, ele entende. E esse é o ponto. Às vezes você contrata alguém que ele só entende de uma parte de todo o processo que ele deveria entender. E daí acontece que você joga no colo do vendedor, desse vendedor, um script, simplesmente um script. Das duas, uma. Ou ele vai ficar enrolando o dia inteiro e não vai conseguir desenvolver nada e você vai ter que mandar embora o vendedor. Ou ele vai se assustar com a demanda e vai acabar ele mesmo se assustando e pedindo a conta, né? Então, é muito preocupante isso dentro do mercado e esse treinamento, ele realmente é necessário, porque senão acaba que o vendedor fica refém da sorte e você acaba ficando refém da sorte e não usando processos e fazendo com que o treinamento realmente seja potencializado dentro da empresa, né? Eu vou até trazer isso para um exemplo prático. Eu chego numa empresa, eu fiz todo o mapeamento, fiz toda a curva de aprendizado dentro da empresa, fiz o planejamento estratégico e vou treinar a equipe comercial para a continuidade do método, né? O que eu preciso ter muito claro quando eu vou chegar no treinamento? Se a empresa ela tem definido quem é prospecção, quem é negociação, quem é pós-venda, como é a jornada de negociação dentro da empresa. Isso muda o jogo. Se eu não tiver isto bem identificado, eu vou literalmente queimar muita lenha e não gerar energia, né? Energia de conversão. Às vezes pode acontecer de uma empresa, uma pessoa, ela fazer as três coisas. Ela prospecta, ela negocia e ela faz o pós-venda. E está tudo bem. Só que eu garanto que o profissional vai ter mais habilidades em um desses três pilares, né? Então você precisa ter identificado isso. Agora, se você tem uma equipe multifuncional nesse sentido, você tem a tua equipe de prospecção, você tem a tua equipe de negociação, de carteira, de base, você tem a tua equipe de pós-venda, né, de análise técnica, você tem isso estruturado,
você precisa muito bem entender que desta estrutura, cada um deles precisa ter um entendimento sobre o que ele entrega de resultado para dentro da empresa e qual é o seu desenvolvimento dentro dessa área que ele está alocado. Por quê? Porque quando ele está alocado, por exemplo, numa prospecção, às vezes a prospecção ela pode ser, por exemplo, por telefone. Às vezes ela pode ser por ligação. Às vezes ela pode ser de ambas as maneiras. Eu identificando bem os perfis, identificando bem esse procedimento, essa manualização inicial, eu consigo ver na equipe quem tem mais habilidades, por exemplo, com atendimento via WhatsApp, né, com um atendimento um pouco mais técnico, com um atendimento mais ágil no sentido de mandar folder, mandar link, mandar isso, mandar aquilo, mandar vídeo, reencaminhar, né, as demais necessidades e instruções, como eu posso ter aquele que não tem toda essa habilidade, mas é exímio na ligação, adora ligar, adora falar com o cliente, tem mais tração nesse sentido. Então, isso é muito importante, isso muda o jogo. Porque se você não identificar essas diferenças e passar um treinamento geral, você basicamente está fazendo um treinamento superficial. Você está fazendo um treinamento que não vai deixar legado. O que nós estamos sempre propondo quando a gente parte para um treinamento é deixar um legado. Perfeito. E esse legado não é o nosso legado, é o legado que nasce da identificação do mapa estratégico, passando pelo planejamento, ou seja, a cultura empresarial colocada dentro dele como a bandeira de fundo. Eu acho que uma frase que eu sempre escuto muito de você, e ela encaixa muito bem nesse contexto, desde o momento do início do treinamento até quando o vendedor ele vai fazer de fato o seu atendimento, é o entender para atender. Porque eu vejo que essa frase ela se encaixa de você estar no mapa estratégico entendendo para poder atender com o treinamento, com as soluções dentro do método, mas também isso se encaixa para o vendedor que vai fazer ali o seu processo de vendas, porque ele precisa entender para ele poder atender. Então, eu acho que esse conceito de entender para atender, que eu sempre ouço você falar, ele é muito profundo porque ele se encaixa nesses dois conceitos e faz com que a gente tenha uma amplitude muito grande de consciência dentro do processo comercial, né? Perfeito. Essa frase não foi eu que inventei. Não, né? É que eu sempre ouço você falando, né, dentro da empresa. Mas eu incorporei ela dentro de mim. Né? Eu acredito que entender bem para atender melhor é o melhor caminho de você mudar o status do teu comercial. Porque cada vez mais os clientes eles estão carentes de quem os entenda para lhe atender. Hoje está muito forte essa questão da oferta. Aquela velha máxima. Eu digitei flor no meu canal de pesquisa do smartphone, vai chover flor. O algoritmo tá uma loucura, né? Em todos os outros meios que depois eu venho acessando, né? Então, assim, é muita oferta. Então, quem está ofertando não está literalmente entendendo que tipo de flor eu estou querendo. Né? Quem está ofertando está colocando lá flores à minha disposição. E isso é a máxima hoje. É isso que está acontecendo em grande volume. Essa é a grande audiência que está aí no mercado. Então, quando a gente fala de pessoas, quando a gente treina pessoas, a gente tem que entender que as pessoas elas têm que se apegar àquilo que é o diferente vamos dizer, da grande maioria que está fazendo. Que aí busca entender para atender. Quando você entende o teu cliente, você entende as objeções, você entende as negativas, você entende os pontos fortes, você entende o que você pode estar ofertando além daquilo que ele está buscando, você consegue criar um relacionamento profundo com o teu cliente, você consegue estruturar melhor a tua conversa e depois a tua proposta e, acima de tudo, você tem um grande potencial de recorrência quando você passa a entender o seu cliente. Profissionais que entendem os seus clientes, eles voltam a comprar com você. Profissionais que entendem o seu cliente não só voltam a comprar como você, como passa a criar um elo de confiança com você. E aí sim, deste movimento eu acredito que se cria a autoridade de vendas. Eu não consigo ver uma autoridade de venda sendo criada de um vendedor para com um cliente sem que este não entenda quem está do outro lado. Né? Então, quando a gente começa o treinamento, né, mais na área de vendas mesmo, e principalmente para quem vai fazer o atendimento direto a cliente, o meu início do treinamento, né, já dando um spoiler aí para quem está nos acompanhando, mas o início do treinamento eu peço para todo mundo escrever, entender bem para atender melhor. Né? É um mantra. As pessoas têm que entender que isso não é só uma frase de efeito. Isso tem todo um significado. E aí a gente fundamenta esse significado para eles. Já que você falou do início do treinamento, eu queria que você explicasse um pouquinho, bem rapidamente, quais são as etapas do treinamento, né? Por que esse treinamento ele se diferencia tanto dos outros treinamentos do mercado e quais são as etapas que ele tem? Então, a primeira etapa é uma etapa prévia que a gente faz, né? Que vem do mapa estratégico, do planejamento estratégico, que é resultado no quê? Cultura. Primeiro pilar. A gente explica a cultura. Segundo movimento que a gente faz, antes de iniciar o treinamento prático,
nós mostramos toda a documentação do treinamento. Gente, isso muda, tá? Quando alguém que vai ser treinado, ele recebe uma documentação antes de iniciar o treinamento, assim, ó, é outro nível. E eu não estou falando de apostila. Eu não estou falando de material preparado. É isso que eu ia te dizer, porque às vezes a pessoa tem um folder genérico que entrega para todas as empresas que vai treinar, que tem ali apenas coisas superficiais e indicativos superficiais de vendas. E na verdade não. É entregue um roadmap, né, totalmente personalizado para a empresa, né? Personalizado, essa é a palavra. Então, quem recebe o treinamento, antes de mais nada, vai receber esse documento estruturado, não com um campo genérico de ações, vai vir estruturado de acordo com a realidade daquilo que ele está vivendo. Então, é uma ótica, aquilo muda a autoridade. Aí vem o treinamento que é realizado, e esse treinamento ele é prático, ele é demonstrado, é feito as técnicas, é feito calculadoras, é mostrado como funciona a calculadora, né, no caso de composição de custo, precificação, questão tributária, quando precisa fazer com que o tributo haja dentro da proposta de valor, que a partir do ano que vem vai ser ainda mais contundente isso, não vai ser mais a última linha que vão olhar, né? É a última linha, mas eu preciso ver as linhas que compõem essa última linha, né? O IBS, CBS, quais são os créditos que eu vou tomar, quais não, qual o regime da outra empresa. Então, o movimento que está sendo feito no mercado é um movimento, né, que você precisa entender mais. E quando a gente leva esse treinamento, essa documentação, essa estruturação, ela vem de acordo com o que precisa. O terceiro nível do treinamento, aliás, esse é o terceiro nível, que é o prático, né? O quarto nível do treinamento é aquele nível que a gente faz com que o treinamento ele seja acompanhado e gravado pela nossa IA. A IA que a gente fornece para o cliente. O que isso vai fazer? Ela vai concatenar todas as informações repassadas naquele treinamento, todas as dúvidas, todas as argumentações obtidas, todos os pontos que houveram de divergência. Ela, além de quantificar tudo isso, ela vai estruturar numa ata, ela vai dar um nível de consciência para a conversa, ela vai posicionar cada um da equipe de acordo com as suas características que já estão mapeadas dentro dela. Né? Não é, né, vamos tentar esclarecer aqui para quem está nos seguindo, não é abrir um chat GPT, uma IA qualquer, colocar ela para ouvir e depois fazer uma tradução daquilo que ela ouviu. Não, é uma IA própria nossa, que vai lhe acompanhar, sabendo qual é a sua empresa, quais são as suas dificuldades, quais são as suas oportunidades, aonde você acerta, aonde você está precisando acertar, como você está mediante ao teu cenário atual como empresa, como mercado, como equipe, como busca de valor, como identidade. Isso tudo ela está te ouvindo já sabendo disto tudo. Então, quando ela termina, a gente termina o treinamento dentro das áreas, isso tudo é processado por ela, que é aquele nível que ela entrega de consciência para a pessoa que está ali dentro e entender, olha, eu estou aqui, pertenço a isso e este é meu movimento daqui para frente. E qual que é a importância dos processos dentro desse treinamento? Porque eu vejo que a gente fala sobre processos dentro do treinamento e como isso ajuda a ampliar, né, a consciência e ampliar a performance da empresa. O processo ele pode ser entendido também como fluxo. Eu acho que essa é uma forma também de você entender processo. Né? Então, eu gosto muito de desenhar fluxos também quando a gente está na área do treinamento. Porque quando eu desenho um fluxo, para né, mentalmente a gente se conduzirmos, né? A gente vê uma piscina olímpica, né? Vê as arraias. Imagine que cada arraia é um departamento. Então, tu tem lá o comercial, tu tem análise de crédito no financeiro, tu tem, às vezes, a necessidade de consultar estoque, consultar a produção e assim por diante. Imagine que cada arraia daquela ali, que é um departamento, né? Ela vai fazer parte de uma etapa deste fluxo, deste processo. Então, ela começa lá, ela vem para o setor comercial, depois ela vem para a análise financeira, vai para um PCP, por exemplo, volta para o comercial e assim vai indo. Esse desenho, esse fluxo e esse processo, quando a gente deixa bem claro dentro das empresas, uma coisa acontece, que fica muito bom de você entender aonde tem ruptura, aonde o processo ele precisa voltar, que ele não é contínuo. Ou dentro desse desenho você identifica que o processo ele fica muito tempo parado num único setor. Os gargalos, né? Aí você identifica os gargalos. E quando você identifica os gargalos, né, a gente, ou seja, já identificou antes, quando a gente vai para o treinamento, a gente vai preparado para mostrar esse novo redesenho do fluxo do processo. Né? Então, essa é a parte do pilar do processo, que é realmente entender esse fluxo operacional dentro da empresa para tu treinar de acordo com isso. Não adianta eu treinar uma equipe para andar 200 por hora, sendo que a melhor velocidade, o melhor desempenho está em 100. Então, eu preciso, dentro desse processo, entender isso para, da mesma forma, treinar melhor.
E o outro P? Porque eu vi que tu no início falou sobre os 3 P's, né, do treinamento. Isso. Pessoa, processo e o último, qual que é? Procedimento. E qual que é a diferença? Porque parece que processo e procedimento são coisas parecidas. Qual é a diferença entre os dois? Isso. É que o processo ele está ligado ao fluxo, né? E o procedimento ele está ligado a como você faz. Ele está ligado à manualização daquilo que está sendo feito. O procedimento literalmente é um passo a passo de execução. Procedimento, execução. Processo, fluxo. Entendi. Fluxo e execução. Quando eu pego pessoas, eu treino o fluxo para ela e dou a execução para ela, isso tudo abarcado dentro de um documento, dentro de uma formatação clara para ela, tangível, e acompanhada de uma inteligência, né, que é uma inteligência artificial que a posiciona de forma tácita naquilo que está acontecendo no dia presente para ela, isso muda o jogo com certeza. Faz com que a gente consiga ter uma aderência muito grande dentro de um treinamento. Eu digo assim, né, quando eu comecei a minha carreira profissional, eu precisava, em detrimento de alguns resultados, passar por vários treinamentos dentro da área comercial da empresa. Adotando o método, fazendo ele, né, nascer e realmente persistir dentro de uma organização, hoje com poucos treinamentos o resultado que a gente tem é muito grande. Ele avança muito em pouco tempo. Assim, ele tem uma profundidade muito grande. Porque a partir do momento que eu treinei, eu deixei um legado. E essa é a nossa busca, deixar esse legado. E quando a gente fala de treinamento, é inevitável, né? Quando a gente passa por esses 3 P's, é inevitável chegar num sistema. Porque para fazer com que todo esse processo, esse fluxo, ele aconteça, né? É necessário um sistema para que ele possa ser perene dentro da empresa. Porque senão vai acabar ficando na cabeça do vendedor ou na cabeça do gestor e isso vai se perdendo. E quando a gente fala do sistema, a gente até comentou alguns episódios atrás sobre o nosso CRM que já tem um método implantado dentro dele. Eu queria que você falasse um pouquinho mais e daí, na sequência, a gente vai fazer uma demonstraçãozinha do sistema também para a galera entender. Esse é o ponto importante para quem está nos acompanhando, né? Eu chamo bastante atenção que agora a gente entra realmente, de fato, em algo que é mais prático mesmo, né? Que é mais tangível. Então, né, dentro daquela linha do mapa, do planejamento, do treinamento, a gente entra com a necessidade de deixar tudo isso, né, funcional e sem pontos de fuga. O sistema é perfeito para isso. Então, ao longo dos últimos 3 anos, a gente vem desenvolvendo um software próprio. Esse software ele é baseado no método e ele entende todo este caminho, toda esta jornada. Então, ele é preparado para que este treinamento seja recebido pela equipe, a equipe entenda que vai ter uma entrega dentro desse sistema que está em consonância, né, tá ajustado com aquilo que lhe foi treinado. Aquilo que lhe foi treinado está ajustado com aquilo que foi planejado estrategicamente, tanto internamente quanto externamente, e está alinhado e ajustado com o mapa estratégico da empresa, a cultura da empresa. Então, nós fazemos da cultura ao sistema um caminho único, onde aqui neste caminho você vai identificar estratégias, você vai identificar comportamentos humanos, cultura, treinamento, e aí tudo isso dentro de um sistema onde vai lhe dar o quê? Indicadores, resultados, Perfeito. Tomadas de decisão por meio de indicadores, números, direcionamento. Aqui a gente muda o jogo, né? Então, quando você vai buscar uma empresa de treinamento para a tua empresa e para a tua área comercial, ela vai vir te entregar um treinamento. Quando você vai contratar uma empresa para fazer uma implantação de um CRM, de um software para vendas, ela vai vir e vai te implantar isso. Quando você vai em busca de uma agência para implantar um método de venda, um canal de venda, um mercado digital, ela vai te entregar isso. Nosso método, ele entrega tudo isso num único pacote. Tudo alinhado, tudo ajustado, sem ruído, sem ponta solta. E ainda o fechamento final é a IA exclusiva que faz toda esse envolvimento, essa áurea tecnológica fluir, para que as pessoas não fiquem com medo disso tudo estar num único processo. E o detalhe importante, personalizado para a sua empresa, personalizado para o seu negócio, para o seu nicho, para o seu público-alvo, para o seu cliente. Exatamente. Quando eu comecei o desenvolvimento, né, as primeiras análises sistêmicas para fazer esse sistema, a gente parte do que a gente mais conhece e vê no mercado, que seria o controle de leads, o controle de contatos, o controle de chamadas. Mas conforme eu ia evoluindo neste controle, eu fui percebendo muito mais coisa que era além do controle. Que era o quê? Era você identificar que você precisa facilitar o controle antes de ter o controle.
tudo que nasce de forma fácil, intuitiva, que você percebe valor rapidamente naquilo que tu está fazendo, isso tem um valor tremendo, tremendo. Então, o que eu fiz? Eu fiz o caminho de desconstrução do sistema 3 anos atrás. Aquele sistema que estava indo para algo mais padrão de mercado, de níveis de controle, interação, lançamento e tudo mais, eu tive que desconstruir ele num sentido de que, não, a gente vai criar ele para que ele case com muito mais fundamentos do que somente controlar a informação. Né? E aí foi uma grande alegria para nós avançar com esse projeto, porque a partir dos dias que iam se passando, mais sentido ele ia fazendo, mais interessante ele ia ficando, mais robusto, com mais funcionalidades, com mais, como eu posso até dizer assim, com mais apetite de usuários usarem ele, porque ele se torna muito funcional. Né? Então, foi uma trajetória muito incrível esses últimos 3 anos de desenvolvimento. Chegar hoje, como estamos em 2026, com essa plataforma, com essa tecnologia, com esse nível de performance, integrado com o IA, integrado com todo o conceito da empresa, canal de vendas, tecnologia, do WhatsApp, as redes sociais, realmente é sensacional. Assim, eu fico muito feliz de saber que esta ferramenta faz parte do método, porque ela entrega tudo e mais um pouco que o método está prometendo. Ela tem a identidade do método, né? Dentro dela, entrelaçada com os códigos de linhas de códigos ali, entrelaçada dentro dele a identidade do método, né? Esse foi um ponto muito grande, né, que mudou o nosso caminho. Quando eu identifiquei, né, que todos esses anos trabalhando no mercado, a gente fazendo, né, essa parceria que iniciou há 3 anos também, um pouco mais, né, de se conhecer no quesito as tuas competências na área do marketing, a minha na área da estratégia, né, o teu mais do digital, o meu um pouco mais do analógico, a gente fazendo essa compilação e aí o sistema avançando, foi muito mágico porque assim, vamos convidar, né, quem está nos acompanhando a pensar. Eu vou criar um sistema que vai fazer gestão comercial. Começo por onde? Né? Começo em tentar identificar clientes, identificar padrões de clientes, identificar agenda, compromissos, contatos feitos, orçamentos realizados. Show! Né? Eu também pensei em dado momento assim. Quando a gente passou a caminhar entendendo que o sistema ele seria parte do método, isso tudo foi desconstruído, né, como eu falei. Mas mais do que isso, ele foi aí ajustado, construído, identificado para ser um sistema que faz parte de um conceito empresarial. Isso muda o jogo, tá? Um sistema que faz parte do teu conceito, da tua empresa, do teu ecossistema, da forma como tu lidera a tua equipe, da forma como tu gamifica a tua equipe, da forma como você quer monetizar a tua equipe, da forma como você quer criar campanhas, diversas campanhas você pode criar internamente dentro da plataforma, para cliente, para indicadores, para vendedores, para prospectadores. Assim, é muito rico as possibilidades que tu tem de interação. Então, aquela deixa, talvez até para a gente começar a já mostrar o sistema, porque deve estar, o pessoal aí de casa deve estar tudo curioso com relação ao sistema, né? Vamos lá, então. Aqui a gente tem a interface do sistema. Deixa eu dar um zoom menos aqui para ficar melhor na tela. Quer explicar para o pessoal, Luiz? Mais ou menos. Então, essa é a carinha do nosso sistema, né? A gente trouxe aqui um preview para vocês darem uma olhadinha. O sistema, né, carinhosamente apelidado de Tá Lá. Porque né? Tá lá, não tá lá. Então, por que tá lá, né? Quer alguma informação? Tá lá. Acesse que vai estar lá, né? Então, a gente traz aqui um dashboard personalizado para cada cliente, né? Mas a gente entende que números e funções importantes de um dashboard é trabalhar com novos leads, contatos, as vendas que foram fechadas no período, como está esse acompanhamento, né? De indicador se está crescendo, se está diminuindo, o faturamento, você pode inserir metas nele, você pode visualizar o desempenho de vendas por vendedor, como está o geral dos teus orçamentos, né? Como está aquela fatia de pizza dividida, você consegue visualizar a evolução das suas vendas, inclusive fazendo um paradoxo dos 3 últimos meses, até para entender como isso está se dando. Existe uma progressão para você identificar as tuas metas e o quanto está o teu resultado perante as tuas metas. Você tem a parte de calendário, onde ele te ajuda, como um usuário, a entender quem você precisa dar um retorno, como você vai fazer esse retorno, como está, né, o caminho, a jornada do cliente dentro desta negociação. E um ponto importante para validar um orçamento dentro do sistema,
quando você vai enviar um primeiro orçamento, é necessário dentro do sistema você colocar uma data de retorno. Justamente para o sistema ele ter um retroalimentamento sobre aquilo que está sendo feito sobre o ciclo no BI. Né? Então aqui a gente faz essa conexão do método com a plataforma. Então a gente entende que o vendedor ele pode conversar com o cliente está interessado, faz a proposta do orçamento, mas deixa por ali. Então, um gatilho que a gente identificou vai ter que colocar uma data de retorno. E nesta data de retorno, o sistema vai avisar. Tem que dar um retorno, tem que cobrar o orçamento. Porque se deixar na memória do vendedor, ele tem outros milhões de contatos, não vai conseguir lembrar. Ele sempre vai ficar com quem está mais quente. Né? Ele nunca vai procurar esquentar se tem alguém mais quente. Esse é o caminho natural, não é o vendedor é bom ou ruim. Não, é o caminho natural. Então, quando você tem essa necessidade, o sistema vai te avisar. Você pode desconsiderar, o sistema ele vai perder este orçamento e o orçamento vai ficar perdido por falta de retorno. E aí você pode programar quantos dias você quer, ou horas, né, para que o sistema faça, né, essa mudança de status de um orçamento enviado para um orçamento que foi perdido por falta de retorno. Como você pode prorrogar essa data de retorno, falar com o cliente pelo teu WhatsApp, né, e automaticamente o sistema alimenta essa informação, ele identifica, já fica direto dentro do sistema, na caixa de diálogo, né, o que você falou com o teu cliente lá no WhatsApp, é totalmente integrado, bateu no WhatsApp, entrou dentro do sistema. O vendedor não precisa se preocupar em vir e lançar o que conversou com o cliente. Né? Tem todo o histórico dentro do próprio CRM. Tem todo o histórico. Tem casos que o vendedor fala muito por telefone, a gente pode habilitar para fazer transcrição de ligação também, para ficar tudo anotado dentro da plataforma, sem que haja o retrabalho, sem que haja aquela necessidade de fazer o novo input, né, de informação para ficar dentro do sistema. Então essa assim, né, o que eu chamo, né, é a nossa tela principal, que dá uma real noção de como o sistema, ele, de forma geral, ele está composto. Mas tem, né, outras funções bem bacanas que fazem parte do método, que eu gostaria de destacar. Dentro dessa área aqui que a gente tem no canto esquerdo, a gente vai ter contatos, cadastro de cliente, né, transferência, você pode transferir de vendedor, tem regras de inatividade, cliente inativo recente. Você consegue fazer o próprio sistema mudar a carteira de um vendedor para uma base, por exemplo, se tiver inativo, então permite que mais vendedores atuem dentro dessa carteira. Mas chama atenção, se puder clicar ali no Kanban, esse é o primeiro Kanban do sistema. Tá? Esse Kanban ele é focado em contatos que são oriundos do sistema versus as integrações que ele possui. Ou seja, 100% de toda a carteira, né, você vai visualizar nesse Kanban, que é dividido em prospect, cliente, agendamento e orçamento. O prospect, esse Kanban, vale destacar, você não consegue mover os cards daqui. Cada card aqui é um cliente, ok? Então, dentro destes cards aqui que a gente visualiza, é um cliente que está cadastrado dentro da carteira. Ponto. O que é o prospect? O prospect é todo aquele cliente que entrou por meio de um tráfego digital, acessou o site, chamou no WhatsApp alguma vendedora, foi feita uma conversa, o sistema automaticamente cadastrou o cliente com, né, o telefone dele como um ID principal e não há ainda nenhuma ação dentro desse cliente que resultou pelo menos em um orçamento. A partir do momento que algum vendedor fizer um orçamento para este cliente, ele automaticamente migra de prospect para cliente. Aí ele fica em Kanban cliente. Ele não retorna mais a prospect. A partir do momento que este cliente já fez um orçamento, é aquele método no BI agindo na sua mais alta frequência. Cliente não é evento, cliente é ecossistema. Então ele está aqui, ele já está separado, você vai identificar aqui. Cada um desses cards dentro do cliente, você tem ainda dentro dele as definições de status. Você pode deixar o status para ele como, né, ele está inativo realmente, já faz muito tempo, e com o passar do tempo o sistema entendeu que ele ficou inativo. Ele pode estar com um interesse em alguma situação, né, ele é interessado, por exemplo, num produto seu que eventualmente você tem à disposição. Ele tem uma questão de sazonalidade de compra. Você pode orientar isso no status dele. Então, existe uma série de parametrizações que nós definimos no status do cliente. Se esse cliente, você tiver um contato e você condicionar a um agendamento, um retorno, alguma coisa, ele vai mudar do Kanban cliente e vai vir para o Kanban agendamento.
porque entende-se que quando eu entro nessa tela, eu vendo que eu tenho um agendamento, eu sei que na minha carteira eu tenho um cliente que eu preciso, como exemplo aqui, no dia 15, dar um retorno para ele. Então, digamos que eu entrei em contato com o cliente, ele era um prospect, ele, né, entrou em contato comigo, aí eu fiz um orçamento para ele. Perfeito. Ele falou assim, não, Jonatas, daqui com 30 dias eu vou receber um dinheiro X e eu vou poder fechar com você. Então, eu já coloco e sinalizo o sistema nisso e daqui 30 dias ele vai me lembrar na coluna agendamento que eu tenho que entrar em contato com aquele cliente. Perfeito. Ele, a partir daquele momento que tu programou um agendamento para daqui 30 dias, aonde você vai localizar esse card dentro desta tela? Em agendamento. Né? Você não vai visualizar ele em prospect, você não vai visualizar ele em cliente, você vai visualizar ele em agendamento. O card ele não se duplica aqui. Ele sempre vai estar em um Kanban. E ele sempre vai estar em um Kanban de forma automatizada mediante ao comportamento que o cliente tem dentro do sistema. Isso muda o jogo, tá? Você não depende de pessoas aqui dentro para ver ou para movimentar o card dele, como, por exemplo, um Trello da vida, né? Acho que todo mundo, ou uma grande parte da nossa audiência conhece, que é uma grande plataforma muito conhecida, muitos usam inclusive para a área comercial, onde você coloca lá o cliente, coloca o prospect, coloca lá o orçamento e você vai arrastando conforme vai avançando a negociação. Este Kanban em específico, ele é automático, então ele vai ficar em agendamento. E imagine que esse cliente, né, do dia 30, porventura, você entrou em contato com ele e ele falou assim para ti, tá, eu quero um novo orçamento, atualiza o preço para mim. E você vai lá e vai fazer um novo orçamento para ele, porque o que você tinha feito, ele não aprovou, você colocou, né, você perdeu o orçamento, porque não era o movimento dele de comprar ali, e agora você vai renovar o orçamento. Quando você renova esse orçamento, ele vai mudar automaticamente para o Kanban orçamento. Então, pensa assim, você como gestor, você que vai acessar a plataforma, vai acessar o sistema, você pode acessar esse sistema e essa tela e você fazer uma leitura numa única tela de 100% de como está a sua carteira. Porque 100% da tua carteira ela está nessa tela representada em cards. Né? Ou é um prospect que nunca orçou com você, nunca teve um relacionamento senão por meio de conversa. Cliente já teve em algum momento na jornada dele um orçamento com a sua empresa. Agendamento passou para uma necessidade de retorno seu, ele pode ser um prospect que vem para agendamento, não tendo histórico de orçamento. Mas se não gerar um orçamento desse agendamento, você perder, né, o prazo de retorno, ou você dizer, por exemplo, um status que é sem interesse, ele vai retornar para prospect. Ele vai entender que ele não é um cliente ainda. Como você pode gerar aqui o entendimento do que está em orçamento dentro da tua carteira. Então, assim, é uma estratificação do método Nubi essa tela. É você poder olhar 100% para a sua carteira de uma forma muito intuitiva e saber como ela está separada, né, nas suas colunas, e dentro de cada cart, qual é o status de cada um dos teus clientes. Então, você não precisa sair perguntando para o teu time de vendas como está cada cliente. Basta você entrar nessa tela, você pode filtrar pelo vendedor que você deseja, né, as informações da carteira dele. Você alterando, você vai visualizar de forma muito clara qual é o movimento da carteira do cliente perante a esses essas quatro colunas que a gente identifica nesse Kanban. Então, essa parte aqui é a parte de orçamento, né, que eu trago assim, muito vamos dizer assim, esse destaque do como ela funciona perante ao método. Você pode clicar em um dos cards, por favor? Então, ele traz informações mais completas, né, do que é o cliente, CNPJ, os dados. Você tem todas as tags que você pode relacionar ao cliente, interesse. Então, assim, ele tem N funcionalidades daquela tradução da frase, entender bem para atender melhor. Então, nós criamos, dentro do sistema, diversas formas de você linkar tag, você linkar grupo, subgrupo. Formas não só de cadastrar o produto e as suas variações, mas cadastrar o cliente e seus interesses. Isso é ouro dentro de uma área comercial. Você não enxergar só um código de um cliente que está lá, a linha, né? O código, CNPJ, o nome e o telefone. Não. Ele é uma pessoa por trás desse CNPJ, desse telefone, né? Ele é um ecossistema que tá lá. E o interessante, Luiz, é porque, por exemplo, hoje o vendedor X atende aquele cliente, certo? Mas esse vendedor X ele pode ocasionalmente sair da empresa e aí
tudo que tinha na memória desse vendedor X, como vai ser passado para o outro vendedor Y que veio depois? Como ele vai saber que esse cliente é interessado, sei lá, em madeira tratada de pinos, por exemplo? Então, esse nível de consciência que o sistema tem é importante até para isso, para que o próximo vendedor que venha, ou a mudança de carteira, enfim, ele tenha o mesmo nível de consciência de entender para poder atender melhor, né? Sim, e aí tem um grande destaque também, que nos dias de hoje é muito comum, muitas vezes o vendedor acabar usando o próprio número no atendimento, chamando no WhatsApp, e aí vai para o lado mais pessoal da venda, né? E aí quando ele deixa a sua empresa, vai para o mercado de trabalho, ele leva o celular dele e leva o quê? Leva tudo, leva os contatos, leva o histórico, leva toda uma jornada. O que é ouro para a empresa, né? O que é ouro da empresa, né? Então, com este sistema, você cadastra um chip de celular dentro do sistema. Esse chip de celular, o vendedor vai receber no aparelho. Se ele gosta de digitar no celular, no smartphone, para ele vai ser normal. Se ele quiser usar o chat do sistema, ele usa. Você pode tirar o aparelho da mão dele. Ele vai receber via chat a notificação de conversação, como um WhatsApp, por exemplo, e vai conversar por ali. Mas o grande ponto é que mudou a carteira. E agora? Aí eu te contratei. Olha só, a carteira está aqui, você está substituindo o Luiz. Agora, a partir de agora, essa carteira é sua. Então, teoricamente, você tem que ler todas as conversas para tentar entender tudo, né? O que muda no nosso sistema? Já de cara, você consegue identificar os status divididos dentro da carteira por colunas. Então, você consegue identificar quem são os clientes ativos facilmente, quem são os inativos recentes, quem já está inativo, quem está sem interesse. Os últimos orçamentos que foram feitos. Os últimos orçamentos. E aí agora vem um ponto, prestem atenção, que é muito bacana no sistema. No WhatsApp, você pode exportar conversa. Né? Acho que a grande maioria dos usuários sabe disso. Você pode exportar conversa. Como a conversa está já exportada aqui dentro da base de forma automática, simplesmente você pega um histórico de conversa do vendedor Luiz, né, o antigo vendedor, e você pede para a assistente de inteligência artificial do sistema te resumir todo o histórico de negociação, o que aconteceu, o que não aconteceu, na visão dela, o que faltou, qual é o nível de interação do cliente, né, que ela vai fazer um trabalho primoroso para te ajudar de forma muito fácil, rápida e objetiva de como você pode talvez fazer uma ação para recuperar, para trazer aquele cliente, para ver o que aconteceu. Né? Assim como você gestor também, né? Você contrata um novo vendedor que assume uma carteira. Dentro desse assumir essa carteira, fazer esse papel, você percebe que alguns clientes deixaram de comprar com a sua empresa. Né? Aí você pode também condicionar a assistente, aí a sua assistente, né, no caso fornecida por nós, mas com a inteligência que você é o gestor de área, para ela fazer uma análise, né, daquele cliente, daquela conversa para com um novo vendedor. E aí ela traz esse destaque, ela traz muito claro, olha, o estilo de venda antes com o vendedor X era Y, e com o vendedor Y agora o estilo de conversação é X. E isso acabou em diversos momentos não levando à conclusão da venda. Um mais técnico, o outro era mais brincalhão, mas trazia mais para o lado pessoal ou vice-versa. Então ela consegue quantificar e qualificar essas informações para ti. Isso para a área comercial, isso muda o jogo. A gente está falando aqui de um nível de consciência dentro da área comercial que hoje ele é mais do que necessário. Né? Ele é o futuro, ele é o caminho, ele é aquilo que você tem que trilhar. Você tem que encontrar essa sinergia perfeita em alta tecnologia, alta performance, sem perder o humano. Perfeito. Porque é a grande moda agora, assistente, né, de inteligência artificial para atender o cliente. Então, é isso que a gente evita com o sistema, né? É realmente trazer o assistente de inteligência artificial agir para o time interno. Para né? suportar o vendedor e não para substituí-lo dentro do processo, né? Exatamente. Então, assim, né, para também não ficar muito maçante aqui para quem está nos acompanhando, esse é uma parte um pouco mais prática mesmo, né, do nosso método, mas eu gostaria que tu abrisse ali, ó, em vendas, eu também queria chamar a atenção, tem um segundo Kanban ali. Esse Kanban ele é direcionado justamente para quando entra em orçamento. Né? Aí aqui sim você pode arrastar como Trello. Você vai identificar dentro dos cards que são os orçamentos em aberto, né, o que só foi enviado, ou seja, eu formalizei a proposta, mandei para o cliente e deixei lá. O que é negociação, ou seja, condiciona o usuário, o vendedor, ele precisa fazer essa ação de trazer para a negociação, e aí eu entendo como um supervisor de área que houve um início de negociação. O que está em análise financeira, ou seja, né, há uma predisposição de compra por parte do cliente, e o que é perdido dentro daquela situação que não passou ou o cliente desistiu da compra. Tá? Caso haja a aprovação ali na análise financeira, a gente tem um terceiro Kanban, que é o Kanban do PCPM,
aonde ele vai fazer toda a jornada do pedido, partindo ou iniciando pela programação, produção, expedição e pós-venda. Ou seja, a gente faz o ciclo fechar na pós-venda porque ele precisa ser reiniciado. Então, lá dentro daquele universo de Kanbans, né? Que tem mais um Kanban ali que é o geral. Isso. Dentro do universo da empresa, esse aqui é o Kanban geral que vai mostrar, né, de forma muito clara para você, aí gestor, aqui é mais para o gestor esse Kanban, o que está acontecendo de forma geral com a sua carteira. Como ela está à disposição dela, como ela está em quesito distribuição e aquecimento dentro dela, né, para que a gente, enfim, performe em resultado. Outros atributos desse sistema, que eu também gosto de destacar, é como ele encaixa com relação a comissionamento. Você pode comissionar de até 5 formas diferentes o que você deseja fazer dentro da tua área comercial. Você pode fazer com comissão direta, você pode fazer comissão sob margem, você pode fazer ajustes de comissão mediante a metas. Então, conforme a meta é atingida, ou ela passa, ou ela fica quase lá, você consegue ajustar percentuais. Você consegue fazer gamificação dentro da plataforma, né, com as vendas gerando pontos. Esses pontos, eles têm o painel lá onde você consegue colocar produtos para que o próprio vendedor, né, veja os produtos que são resultantes de uma quantidade de pontos, e esses pontos, né, podem ser resgatados e trocados por esses produtos. Então, tem, como eu falei, o chat, tanto interno quanto externo. E o grande ponto que eu ainda acredito a ele, que além de ser uma derivação do método, ele tem hoje uma alta tecnologia de ponta, esse sistema, que ele vai estar integrado com o teu WhatsApp, com as tuas redes sociais, com o teu site, tua landing page. Ou seja, não existe rota de fuga. O cliente entrou em contato com a tua empresa, ele automaticamente está entrando dentro desse sistema. Né? O que alguns me perguntam, isso integra com o meu ERP? Isso integra com o meu sistema que eu uso para emitir notas fiscais? A gente pode fazer essa integração, o desenvolvimento é nosso, a gente pode integrar a API. Precisaríamos saber se o seu ERP permite essa integração de API, para nós é muito tranquilo. Mas ainda o grande ponto que eu destaco mais do que isso é ver a necessidade real de integrar isso daí. Porque você não tem como objetivo nesse sistema, senão potencializar a tua vida comercial, tratar o teu cliente como um ecossistema. Né? Então, ele é focado muito nisso. Então, não é raro dentro das empresas elas realmente deixarem isso como uma ferramenta à parte do que o próprio ERP, porque ela é preparada para performar em venda. Não entregar tudo pouquinho. Ela entrega com muita performance a tua gestão em vendas. E a gente vê, então, que quando o processo de vendas ele necessita da memória, ele acaba sendo falho, porque memória é falha. O ser humano esquece das coisas. E o sistema ele ajuda muito nesse processo de lembrar e fazer com que o ciclo ele possa acontecer cada vez mais forte dentro da empresa. Né? É isso aí, os pontos de fuga, né? Então, a gente, como eu falei, a gente hoje é muito bombardeado por ofertas, né? Então, quando a gente treina uma equipe, coloca um método, coloca um sistema, dá um início, meio e fim de lógica de como atuar, isso tudo vai mudar o jogo. Com a implantação do sistema, você não perde esse jogo. Como eu falei, é um legado consciente que fica dentro da empresa. E quanto tempo leva para fazer a implantação desse sistema? Ele é rápido? Ele é demorado? Como que funciona esse processo? A resposta geral é 3 meses. Entre o início do mapa estratégico e a implantação do sistema, o período que a gente tem é de 3 meses. O que pode variar dentro desses 3 meses? Um pouco para menos, um pouco para mais. A complexidade de produtos lá dentro. Porque eu posso ter empresas que são indústrias, e aí eu preciso habilitar um módulo do PCP da produção, ou a empresa, por exemplo, é uma prestadora de serviço, não vai produzir nada. Então eu não preciso habilitar esse módulo. Né? E aí tem essa quantidade de itens, de produtos que eu preciso cadastrar. Aquele modelo que você abriu ali para nós é um modelo que é verticalizado para empresas de serviço. Né? Mas tem a de indústria que ganha um módulo a mais, que é o Kanban do PCP. Perfeito. A gente vê então que dentro desse processo, desde o treinamento até o sistema, o método ele funciona e o sistema ele dá o suporte para que o método funcione e seja perene dentro da empresa. Né? A gente vê que esses pontos de fuga que talvez fariam com que o método não fosse propagado dentro da empresa, fosse apenas mais um,
né, dentro do mercado, o sistema ele ajuda a fazer com que esse método realmente funcione de forma cíclica e contínua dentro da empresa, né? E eu até avanço nessa linha de raciocínio dizendo, a gente não é raso. Quando você vai para o mercado e tenta entender as empresas que te vendem métodos de venda, elas vêm com essa história do método, elas vêm com algo, né, preparado de forma didática para aplicar isso na sua empresa, mas param por aí. Ou, em alguns casos, trazem softwares de outras organizações, softwares mundiais, para fazer algo a mais na implantação. Nós não, nós criamos um método com um sistema que um nasceu para o outro, com estrutura lógica de implantação, com treinamento aplicado, com resultados auferidos e com toda certeza que você vai sair talvez de um comercial igual e comum para um que está performando no mais alto nível de tecnologia, com ciência e resultado. Eu até costumo, se você me permite fazer uma analogia, muitas vezes comumente nós vemos a diferença de performance de um PC, por exemplo, genérico, né, um Windows, com um PC da Apple. Você pode ver que a performance de um para outro é totalmente diferente, mesmo que o nível de hardware de um e de outro seja o mesmo. Só que a diferença é que a Apple ela fabrica o seu software otimizado para o seu hardware. E isso faz com que o desempenho dele seja totalmente superior a um PC que o sistema Windows é feito para vários tipos de hardware. Então a gente vê que essa diferença ela acontece também dentro do método. Quando a gente tem um sistema genérico que é aplicado dentro de uma empresa com uma agência de marketing separada de uma pessoa que treinou, de um outro consultor que veio, a gente vê que isso não fecha. A conta muitas vezes não vai fazer com que a empresa atinja a sua maior performance. Agora, quando você tem um método que é aplicado a um sistema que faz com que todo o processo de marketing esteja alinhado com esse mesmo sistema, com esse mesmo método e tudo está entrelaçado, aí as coisas funcionam de forma mais potencializada. E a empresa ela vai ter um nível de potência e consciência muito maior do que se ela tivesse feito as coisas de forma separada. Uau! É isso aí. Esse é o de forma perfeita. Até serve aí um corte aí, né? Mas de forma perfeita a leitura do que é realmente você fazer algo que nasça para você mesmo, que tenha fundamento, tenha base, tenha estrutura, tenha ecossistema, enfim. A gente tá falando em outro nível de jogo, né? Perfeito. Consciência. Agora é realmente quem está aí, né? Agora curioso para conhecer, nos chamar, vai ser um prazer levar a plataforma, fazer essa demonstração também da plataforma, porque ela é acompanhada desse método. Perfeito. E a gente deu uma pincelada sobre a nossa IA. E no episódio que vem, então, a gente vai trazer a Bi para conversar com o pessoal aqui, né? Para a gente poder fazer uma demonstração de como que funciona, quais são os parâmetros que fazem a configuração dessa inteligência artificial e como ela pode ajudar a potencializar o método e a consciência dentro da empresa, né? Perfeito. Vai ser bem legal, bem especial esse episódio, né? A gente entende que tem muita gente falando de IA, falando sobre como a IA vai atender os clientes, como a IA vai resolver os problemas, né, deste atendimento 24 horas, 7x7. Mas tem muita gente esquecendo de falar a verdadeira missão da IA, que é ampliar a consciência do ser humano. Se você ainda não ouviu ninguém falando sobre isso, não perca, o próximo episódio vai ser dedicado a isso. É isso aí. Beleza, então esse foi o nosso Nubcast. Eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nada e nós nos vemos no episódio que vem. Um episódio cheio de tecnologia falando sobre IA, né? Aguardem a Bi. É isso aí. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau.